Oi, meu nome é Isa e eu tenho transtorno bipolar. Nesse vídeo eu vou te contar como realmente é ser uma pessoa com transtorno bipolar, né? Muitas pessoas pensam que eu também sou bipolar, né? Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, mas seria muito fácil se fosse só isso, né? Hoje eu vou contar um pouco da minha história com transtorno bipolar, tá bom? O meu transtorno bipolar é tipo 2, tá? Existem também o tipo 1, ciclotimia e episódio misto. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre o tipo 2, que é o meu e é o que eu mais tenho conhecimento. A bipolaridade, ela é algo que ela não se desenvolve, você nasce com o gene bipolar. Você nasce com essa diferença. E ela, assim, quando eu descobri o diagnóstico, né, pra mim fez muito sentido, porque eu comecei a ver a minha infância, a minha adolescência, né, e até mesmo a minha vida adulta, e eu percebi que, tipo assim, batia totalmente, entendeu, com o transtorno. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui pode não significar que você seja bipolar, tá bom? Isso faz parte da minha história e pode ser diferente para cada pessoa. Então não se diagnostique, procure um médico especializado ou um psiquiatra, tá bom? Eu fiz tratamento, eu fiz acompanhamento psiquiátrico, fiz acompanhamento com psicólogo, tá? Até chegar no meu diagnóstico. Então não se baseie só nessas informações, tá certo? Para começar, vamos falar da infância, né? A minha infância, ela foi uma infância, assim, muito esquisita, porque eu sempre fui uma criança muito, assim, como eu posso dizer, muito expressiva, muito, sabe, eu gostava muito de, sabe, me estilizar, usar roupas diferentes, desde muito cedo eu sempre gostei de mexer no cabelo, sempre gostei de mudanças em si. E também, desde sempre, eu nunca conseguia me encontrar em nada. Assim, eu nunca consegui me encontrar. Eu sempre estava em diferentes grupos, fazendo diferentes coisas. Então, assim, eu nunca tinha uma coisa fixa, sabe? Com 13 anos, eu já tinha problemas de automutilação. Então, eu já, me mutilava e tudo mais. E eu já era sentia muito as coisas, sabe? Os sentimentos, a tristeza, o amor, quando eu gostava de alguém, né? Amor não, mas quando eu, gostava de alguma menina ali e tal, eu sempre sentia muito aquele sentimento, sabe? Além do normal. E com 13 anos, né, eu já tinha essa tendência a me automutilar, já tinha essa tendência a me isolar às vezes, mas às vezes também ficar super comunicativa. E assim, eram mudanças de comportamento, assim, muito, sabe, que ninguém entendia. Acho que os meus pais também, eles ficavam, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina? Que essa menina muda de opinião toda hora, não decide nada. E assim, bem difícil de lidar, sabe? Assim, o bom foi ali por volta dos meus 13 anos, né? Eu sempre fui muito estilosa, gostava de botar muitos piercings, gostava de muita maquiagem, pintar muito cabelo, fazer cortes diferentes. Mas assim, não era uma coisa, tipo assim, normal, entendeu? Era uma coisa que se eu botasse na minha cabeça eu tinha que fazer naquele momento, sabe? Eu tomava muitas atitudes precipitadas. Então, durante a minha adolescência, né? Agora já passando pra adolescência, eu me envolvi com muitas pessoas erradas, me envolvi com muitas coisas erradas, né? Fiz o uso ali de substâncias, né? E assim, me envolvi com diversos grupos diferentes. De repente eu era do rock, de repente eu tava com o pessoal mais maloqueiro, de repente eu tava... Então, assim, de repente eu tava na igreja, de repente eu tava, sei lá onde, entendeu? Então, assim, eu meio que tinha essa dificuldade de identidade, sabe? De entender o que eu realmente queria. E ele acabava me colocando em situações de risco, né? Porque o bipolar, ele tem isso de não... Quando tá em mania, ele não pensa nas consequências, ele não pensa no risco. Então ele coloca a sua própria vida em risco, entendeu? E eu, muitas vezes, coloquei a minha vida em risco. Acho que já era pra eu ter ido de F há muito tempo, sabe? Mas era uma característica, eu só não sabia ainda.
E até então era algo desconhecido pra mim, era algo desconhecido pra minha família. Então na minha adolescência eu comecei tratamentos, mas eu não continuava nesses tratamentos. É uma característica bipolar também, começar tratamentos e achar que o remédio, sabe, vai tirar a personalidade e tudo mais, achar que tá bem, né? Porque na mania a gente sempre pensa que tá ótimo e não precisa de medicamento. Então eu começava tratamentos e não terminava, só que eu tratava como depressão, né? Os especialistas, até então ninguém tinha, né, feito um diagnóstico preciso de que era bipolaridade. E tem um problema nisso, porque a maioria dos bipolares acabam sendo tratados como depressão, né? E aí quando vai ver, toma alguns certos tipos de medicamentos que acaba dando virada maníaca. E isso aconteceu comigo. Então, na minha adolescência, né, eu comecei a tratar como depressão. E aí, meio que não adiantava, sabe? Eu também parava os tratamentos na metade, não continuava, né? Então, eu continuava, assim, tendo essas crises de identidade, de personalidade, de estar com uma pessoa, de estar com outra. E, assim, o bipolar, ele também se coloca em situações, assim, sexualmente de risco, sabe? Assim, acaba se envolvendo com muitas pessoas, sabe? Não pensa em nada. Só que, como eu sou bipolar tipo 2, eu tinha muito mais episódios de depressão do que de mania. E sempre foi assim, até a minha vida adulta. Então, assim, eu chegava a passar meses de tristeza, entendeu? Até ter um episódio de mania, que era justamente os episódios no qual eu ia lá e extravasava, entendeu? Tipo assim, eu fiz tatuagem na época que eu tava em mania, né? As minhas tatuagens, algumas eu me arrependo. Então, eu fazia muitas coisas, sabe? Eu vou extravasar, e saía fazendo 1001 coisas, e depois me arrependia do que eu tinha feito e ficava numa depressão profunda, assim, que eu não queria nem sair de casa e nem ver ninguém. Então, assim, o tempo foi passando e eu não entendia o porquê que eu era daquele jeito, sabe? Eu larguei os estudos e aí eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, sabe? Tipo assim, caraca, eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não gostava de nada, sabe? Então, tipo, eu virei adulta, me casei, né? Fui morar sozinha e isso começou a pesar, porque eu não tinha noção do que eu queria ser da vida, não tinha noção do que eu queria fazer. E eu ficava perdida, pulando de galho em galho, sabe? E pagava cursos e trancava cursos e, sabe, assim, sem entender, sem, sabe, empregos. Eu nunca consegui ficar mais de um ano no emprego. Sempre, tipo assim, no máximo 8 meses a 1 ano que eu aguento no emprego, entendeu? Porque eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Eu sempre quero mudar, sabe? Eu tô sempre mudando. E às vezes isso é desgastante porque eu não crio raiz em lugar nenhum. 2024 foi um ano extremamente difícil pra mim. Foi um ano no qual eu me tranquei em casa totalmente. Eu não tava fazendo tratamento, eu não tava fazendo nada. A única coisa que eu tava fazendo era tratamento com a psicóloga, né? Mas não tava querendo tomar os remédios psiquiátricos. Eu tava assim, sabe, eu começava e largava. E eu já percebi que o bipolar ele tem disso, de começar tratamento e não ir até o fim, sabe? Então, eu começava e largava, nada melhorava, surtando muito. O bipolar ele também tem uma tendência muito grande a autoextermínio, muito grande mesmo, pode pesquisar aí, que a bipolaridade ela é um das, assim, de maior risco de autoextermínio. Então, assim, eu já me vi por muitas vezes, assim, bem na beira ali, sabe, de cometer uma besteira, várias vezes mesmo. E eu já vi de outros bipolares, né, que isso é uma característica muito forte de autoextermínio, de achar que, sabe, o mundo tá acabando, que nada vai dar certo, que não tem jeito pra você. Então, assim, é muito doloroso, é um sofrimento que só quem tem entende. E às vezes as pessoas em volta julgam muito, falam, isso é preguiça, não quer sair de casa porque tá com preguiça, não quer trabalhar porque isso e aquilo. Mas não, cara, o bipolar é uma confusão mental, é uma montanha-russa de emoções, sabe? A gente sente muito, é muito intenso. Passei o ano de 2024 totalmente sem fazer nada na minha vida, nada dava certo, eu tava muito deprimida, eu só pensava em, sabe, ir de arrasta pra cima o mais rápido possível.
E eu fiquei com uma psicóloga, pelo menos isso foi uma coisa que eu consegui manter por um tempo, que eu fiquei com a mesma psicóloga por mais ou menos 2 anos. E foi essa psicóloga que me deu o diagnóstico. Por isso que é muito importante você, sabe, porque hoje em dia é muito fácil você ter um diagnóstico. Você vai lá, você é bipolar, você é borderline, você é isso, você é aquilo. Mas o meu não, o meu foi algo que demorou. Eu diria que eu demorei, assim, uns 12 anos da minha vida para poder descobrir o que eu realmente tinha, sabe? Então, tenha cuidado também com esses diagnósticos rápidos, entendeu? Investigue mais, faça o acompanhamento por mais tempo, até ter certeza. Então, assim, quando a minha psicóloga falou, olha, eu tô achando que é transtorno bipolar, e aí eu fui correndo pesquisar. E na hora que eu pesquisei, eu fiquei chocada. Eu lembro que eu chorei. E eu fiquei chocada. Eu falei, cara, finalmente eu posso me tratar. Finalmente eu sei o que eu tenho. Finalmente eu posso me tratar. Finalmente eu posso lidar com isso melhor. Confesso que não foi fácil. Eu ainda fiquei ali, sabe, não querendo fazer o tratamento, falando que eu tava bem, que eu não precisava. E aí, quando eu tava em depressão, eu ficava, ai meu Deus, eu preciso de um tratamento. Aí, quando eu tava em mania, eu ficava, ai meu Deus, eu não preciso de nada, eu tô ótima, entendeu? Eu tô saudável, eu não preciso disso. E assim, eu decidi começar um tratamento, e aí parei, e aí comecei outro, e aí parei. Testei algumas medicações, não me adaptei. E eu resolvi procurar o CAPS para poder fazer tratamento. E por incrível que pareça, a médica do CAPS, ela acertou em cheio a minha medicação, assim, de um jeito que eu fiquei, sabe, chocada. Assim, questão de mais ou menos uns 30 a 60 dias eu já tava ótima. E hoje eu estou muito bem com essa medicação que eu tô tomando. Mas pergunta, Isa, mas você parou de ficar oscilando? Não, eu não parei de ficar oscilando, tá? Eu ainda fico oscilando entre mania e depressão. Tenho episódios mistos ainda de um pouco de depressão com mania, mas a minha cabeça, ela tá no lugar, sabe? Eu não fico mais parada igual eu ficava antes, sabe? Só na depressão ali, tipo, os meus pensamentos estão no lugar, então eu consigo lidar com isso, eu consigo saber, pô, a mania tá chegando, pô, eu acho que eu tô meio depressiva, acho que, entendeu? Então, assim, eu vou conseguindo lidar com o transtorno. Não é igual antes, que eu não sabia lidar, que eu não sabia o que era, eu não sabia o que eu ia fazer, né, em relação a isso. Então, assim, o tratamento é muito importante porque a sua cabeça, ela fica no lugar e você consegue raciocinar melhor, entendeu? Então, assim, acabou que através do tratamento eu consegui voltar para minha vida normal, consegui trabalhar, começar a trabalhar de novo, comecei uma faculdade, entendeu? Acreditando que é realmente isso que eu gosto, que eu quero, né? Não, na verdade ainda tá meio abstrato, mas comecei. Então, assim, os pensamentos ficaram mais certos na minha cabeça. O bipolar também tem muito problema em relacionamentos interpessoais, amizades, relacionamentos em si, né? Por sorte, eu casei com uma pessoa que super entende o meu diagnóstico e ele já sabe lidar comigo, entendeu? Mas nas amizades ainda tem muita dificuldade, porque é muito difícil as pessoas entenderem às vezes, sabe? Porque nós bipolares somos um misto de emoções. Então, às vezes a gente vai querer muito estar perto, às vezes a gente não vai, às vezes a gente vai se isolar e sumir e depois aparecer do nada, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, a gente tem essa tendência a se afastar, a se aproximar. Então, assim, muitas pessoas não entendem. Geralmente, quando eu começo uma amizade, eu já falo logo, olha, eu tenho transtorno bipolar, pode ser que eu esteja mais próxima algumas vezes, mas pode ser que eu me afaste. Então, assim, é super importante que as outras pessoas também entendam, entendeu? O que é bem difícil. Falei, pelo menos pra mim, é muito difícil o criar raiz em algo, sabe? Às vezes parece que eu quero muito uma coisa, mas na verdade era só o episódio de mania, entendeu? Na verdade eu não queria aquilo. E também essa coisa de estar sempre mudando, sabe? Por um lado é bom, né? Mas por outro lado é muito cansativo, porque você quer sempre novidade, e daí você não consegue criar raiz em nada. Então, assim, é bem cansativo essa parte pra mim. E bem difícil também das pessoas entenderem e lidarem.
Mas pulando as partes, né, ruins, os bipolares, pelo menos eu e todas as outras pessoas que eu já vi, né, são pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente cheias de personalidade, sabe? Pessoas que se você tem um relacionamento, uma amizade, uma coisa, ela vai se dedicar, ela vai, sabe, demonstrar, porque a gente é muito intenso nos nossos sentimentos. Então, é uma pessoa, assim, para você contar, principalmente quando envolve trabalhos manuais, sabe, assim, geralmente gostam de pintar. Eu, por exemplo, amo moda, né, moda é um dos meus hobbies favoritos. Então, sempre tem essa questão artística também, sabe, dos bipolares. E é basicamente isso, sabe? São pessoas muito, muito criativas, muito inteligentes, aprendem muito rápido também. Então, você que é bipolar e assistiu esse vídeo, nem tudo está perdido, tá bom? Pra mim, deu tudo certo. A única coisa que tá faltando agora mesmo na minha vida é eu fazer um exercício físico para as coisas melhorarem ainda mais, porque é muito importante, tá bom? Não só pro bipolar, mas para todo mundo em geral, fazer um exercício físico e cuidar da saúde, tá bom? Porque os remédios, né, psiquiátricos, eles são muito fortes e atacam muito o corpo. Então, assim, o tratamento não é só ir lá e tomar o remédio, não é só ficar se entupindo, entendeu? Dos remédios. Você também se movimentar, procurar um emprego, procurar ver pessoas, sair de casa, se divertir, entendeu? E também, assim, cuidar da saúde, sabe? E uma coisa que o remédio me ajudou muito foi a também parar de ligar, sabe, pro meu redor, para as outras pessoas, porque o bipolar, ele tem uma preocupação, assim, com o visual, tem uma preocupação com o que as outras pessoas pensam, sabe, pelo menos pra mim. Então, isso sempre me incomodou muito. E agora não, agora simplesmente eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acredito, entendeu? E se as outras pessoas não acreditam, o que eu posso fazer, né? Cada um acredita no que quer. Então, assim, o tratamento abriu a minha mente, sabe, para muitas outras coisas. Por isso que eu reforço a importância desses profissionais, a importância, hoje em dia, da gente cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, falando sobre o meu tratamento, né, a descoberta certinho, explicando mais sobre os tipos de bipolaridade, tá bom? Mas, especificamente, tipo 2, né, fica mais em depressão do que em mania, que é o meu caso. Então, assim, tratamento para bipolaridade, não existe cura, tá? Mas existe o tratamento. Então, assim, há um tratamento para o resto da vida. E é muito importante receber esse diagnóstico e tratar o quanto antes, tá bom? Porque a bipolaridade, se não tratada, ela pode evoluir para casos mais graves, de psicose, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí. Comente também a sua história. Compartilhe aí comigo que eu vou responder todo mundo. Um beijo da fada pra vocês. E até a próxima.